Fala galera do canal, meu nome é Pablo e hoje estou trazendo para vocês mais esse vídeo para conversarmos, na verdade um bate-papo entre eu e vocês comentam no chat e eu falo daqui. E vamos fazer um pequeno review sobre o oitavo episódio da série Sirens ou Sereias, como vocês preferirem. E no finalzinho desse vídeo eu ainda vou largar algumas teorias que meus amigos do grupo Sirius Brasil, se vocês ainda não entrou, eu recomendo que vocês façam parte. E lá discutimos, interagimos sobre essa maravilhosa série que tanto nos agrada e que faz agora parte da nossa vida no tempo da quarentena. Vamos lá? Roda o LVT. E o oitavo episódio começa com uma cena entre uma mulher entra dentro de um escritório e um rapaz começa a conversar com ela. Aparentemente ele se oferece para substituir ela porque o filho dela estava doente e ela poderia que faltar ao trabalho. E de repente uma canção de uma sereia começa a sair dos alto-falantes e todo mundo começa a passar mal. De repente começa a ter sangramento no olho, no nariz, e de repente todo mundo morreu. Ao longo do episódio descobrimos que era a voz da tia. O governo da Rússia estava utilizando a voz dela para matar alguns inimigos do país. Também descobrimos nesse episódio como a tia conseguiu fugir do cativeiro dela na Rússia. Ela tinha uma espécie de amante humano que acabou se apaixonando por ela e ela fingiu que tinha interesse por ele e acabou convencendo eles. Mas também nesse episódio, infelizmente, esse amante acaba sendo morto por ela, estrangulado com, sabe, aqueles lenços lindos que geralmente mulheres muito bem vestidas de alta classe acabam usando. Por sinal, nesse episódio a tia estava muito bem produzida. Parabéns para a produção e para a atriz, que para mim não é mais bela. Eu gosto muito de Win, Mandy e da Katrina, mas acho que ela para mim é a quarta mulher mais linda da série. Quinta, que ainda tem Cammy, né? Mas continuando, ela acaba matando esse amante, estrangulando ele. Mas antes disso, ela pergunta a ele se alguém tinha desconfiado que tinha sido ele que tinha ajudado ela a fugir. Ele disse que não, que todo mundo achou que foi o cientista lá que retirou a voz dela e que ninguém suspeitava. Mas ele também era o agente que estava na Ucrânia, que estava tia, ele e Hunter estavam na Ucrânia, e ela acaba matando ele sem nenhuma suspeita. E ele também era o agente que estava executando as missões dadas ao governo russo para matar os seus inimigos. Também nesse episódio vemos uma interação entre T e Hunter dentro do bar, e ela estava comentando sobre como ia realizar o plano, como estava o andamento, e que ela estava muito descontente porque todas as ações que ela estava tomando, a Win e os seus aliados estavam intervindo, e isso estava atrapalhando ela. E também descobrimos que, apesar que o tempo de Hunter estar na Terra, ela ainda não aprendeu a interagir direito. Tia recomendou que ela bebesse, acho que era uma vodka ali, um pouco de vodka, porque os humanos desconfiam que quem entra em bar e não consegue e não começa a consumir é algo suspeito, e elas precisavam se livrar de não levantar suspeitas dentro da sociedade humana ainda. Também temos algo mas muito massa. Foi um momento que Ben, Win e Mandy estavam no barco. Eles estavam retirando uma das sondas que estavam presas lá no solo do oceano. E Ben passou mais ou menos 15 minutos debaixo d'água. Mandy começou a entrar em desespero, que ele não estava sabendo o que estava acontecendo. E ao retornar,
ela questionou como ele conseguiu fazer isso. O caso que ele começou a ter uns ataques e podemos ver que ele estava começando a ganhar guerras de sereia. As guerras de sereia, como se fosse aquelas guerras de tubarão para com viu. Aquelas guerras que ficam perto da cabeça. Ele estava ganhando, só que na costela dele. E isso assustou muito mente. E ela quis saber por que ele estava se transformando em um deles. Outro fato também é que ao entrar na água para ajudar a Rin, que ela não estava conseguindo retirar a sonda, vimos uma criatura aquática. Muitos achavam que era um tubarão, mas não é um tubarão. Para mim é um golfinho, pela imagem da cauda. E que se fosse um tubarão, eu acho que o tubarão teria atacado o Rin debaixo d'água. Isso não ocorreu. Outros, vamos ver. Também nesse episódio ocorreu o casamento dos amigos de Ben e Xander, Calvin e a bartender lá do bar dentro da cidade. Foi um casamento bonito, porém vou detalhar mais pro final do vídeo, tá? O episódio também começou com uma cena de sexo muito selvagem entre Win e, e Ben. O caso em si é que às vezes eu me pergunto, Ben vai ser pai algum dia de um filho de Win? Porque desde o começo da série eles transam. Sempre que, pra mim, não sei vocês, sempre que eles estão dormindo juntos, acho que sempre rola uma transa. Geralmente. E infelizmente ela não engravidou. Até mesmo quando ela estava no cio, eles transaram e não gerou bebês. Por que será? Teorize. Será que os roteiristas estão guardando para o final? Ou simplesmente não é desejo dos criadores da série que ela acaba tendo um bebê dele? Outro fato também é Chris, aquele personagem que surgiu lá no começo da série, que ele não tem muita relevância nem peso, ligou para Xander, pedindo para ele buscar ele lá na quartel CT, sem treinamento, onde o exército tá, que eles iam se transferir, iam embora e ele ia ser liberado. Para quem não sabe, ele estava lá internado, confinado, recebendo algumas espécie de tratamento dos cientistas, por causa que ele foi muito afetado, por causa do canto. Ao retornar, ao ir para lá, Shende percebeu que os ossos de Dona estavam lá e de outras sereias, que aparentemente não eram nem sereias, só eram parentes de Ellen lá do passado. Acho que eram mais híbridos do que Ellen é hoje. E o fato ocorrido é simplesmente que ele roubou os restos mortais e também descobrimos que Chris está por perda de memória. Isso é algo muito complicado. Que ele foi muito afetado ou não? Se ele foi afetado, por que ele não se apaixonou igual aos outros? Teorizem. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Outro fato também é que finalmente Dona pôde descansar. Shand entregou os restos mortais de Donna para Ellen. Ellen chamou Kemi e Win na praia e entregou para Kemi. Kemi foi entregar os restos mortais de Donna para o mar, que é o lugar deles. Win questionou por que não tinha avisado ela sobre esse fato ocorrido. Ela disse que não queria sobrecarregar Win, já que ela estava com muitos problemas. Boa, Ellen, você 10, viu? Maravilhoso. Ela agiu corretamente, porém, eu acho que Win não ia dar certo. Ela ia dar um jeito, ia atrapalhar tudo, porque o jeito dela ainda é meio selvagem e isso podia trazer consequências nada agradáveis para a existência entre os humanos e as sereias, por enquanto, na cidade de Bristol Cove. Vamos lá. Hum, casamento. O casamento foi lindo, foi perfeito.
Na entrada, Xande estava informando que não era para trazer celulares. Sabe como é? Ligação no meio da cerimônia podia atrapalhar muita coisa. Outro fato em si é que durante a leitura de votos, enquanto acho que era um padre ou um reverendo que estava fazendo o casamento deles, estava falando como eles se conheceram, começaram a vir muitas lembranças na cabeça de Win. Win começou a lembrar como ela conheceu o Ben e como foi o decorrer da relação deles. E ela talvez sentiu que possivelmente o que eles estavam sentindo não é real. Era devido ao canto dela ou algo similar. Muitos colegas meus teorizam que essa relação irá acabar, que ela vai voltar para a água e que isso é algo necessário. Outros dizem que não deveria ter acabado o trisal. Eu acho que é necessário ter acabado o trisal para que ambos os personagens possam crescer. O menino está focado na guerra contra a tia e proteger Volpe. Por isso que ela vai voltar para a água. Ben está focado em procurar uma cura para salvar a mãe dele. E Mandy está finalmente tendo seu personagem sendo aumentado, já que ela saiu do trisal e está crescendo. Talvez ela volte para o Wob ou simplesmente mude o seu rumo. Ela também não gostou que Ben começou a injetar as substâncias, os esteroides que seriam no corpo. Ela pediu para parar, que isso ia fazer mal. Ele relutou bastante para isso não ser feito, mas graças a alguém que convenceu ele, ele decidiu não tomar mais as drogas. Lembrando que depois do ato sexual que ele fez com o Win, ele tinha mais injetado mais uma dose. Outro fato também é que no final do casamento, Xander ouviu uma ligação, ele atendeu e começou a escutar o canto da tia. Ele ouviu e começou a passar mal. Eu acho que o canto em si, porque ele tem dois cantos, o que hipnotiza a pessoa e o que faz ela matar. Eu acho que houve uma modificação, porque eu não me recordo dentro da série, eu digo a vocês, fora dessa temporada, houve algum momento que elas cantaram pra matar uma pessoa instantaneamente. Sempre era um canto de hipnotismo para seduzir e atrair os humanos. Agora, vamos à teoria. Uma, Shinder vai morrer, com certeza, porque o que faz parar o canto é a própria sereia. Mas Tia não tem mais a voz. Ela recebeu uma operação na corda vocal dela e ela não canta mais. Isso significa que não tem como salvar Xander. Ele vai morrer, infelizmente. Apesar que ele foi o cara desse episódio. O cara. Isso não é dúvidas. Outro fato também, Hope não irá morrer. Tem alguns colegas meus dentro do grupo que teorizaram isso. Eu discordo totalmente. Porque Volpe é o que dá a motivação para vir continuar essa guerra, entende? Se ela morrer, não faz sentido nenhum. Pode ser pela relação de bem, mas mesmo assim, não seria um sentido mais forte para ela continuar lutando. O motivo dela para essa briga sempre é Hope e Ben. Ela aparentemente não se importando muito com a tribo dela, tanto que quando Katrina matou um dos membros da tribo dela, ela ainda ofereceu misericórdia a Katrina para ela se reconciliar e voltar para a tribo. Isso é algo errado. Ela, como líder, deveria priorizar a cria dela, a tribo, depois. Bem, outra teoria. Algumas teorias, na verdade, nem algumas teorias, alguns colegas meus também estão teorizando que no final possa ser que Ben morra. Eu acho que não. Não seria um final de série meio digno, porque tipo, o que deu um up nessa série foi o relacionamento dos três. Se Ben morrer no final, putz grila, man. Seria um final bobo. Um final bobo. Não vou xingar, é um final bobo. Outro fato ou teoria
Muitos não acreditam que o Op vai voltar a ser tritão. Na minha teoria, eu, Paulo Fernandes, acredito que simplesmente ele vai dar o jeito de injetar aquelas substâncias dele que bem estava injetando. E isso vai reativar as células dele de tritão e ele vai poder voltar a se transformar. Outro fato curioso que ninguém percebeu: as líderes de tribo geralmente sempre foram mulheres, porque a sociedade das sereias são matriarcais. Mas como aquela sereia do gelo mudou o sexo, essa hierarquia pode ser mudada. Agora o líder da tribo é um macho, ele se tornou um macho, então voltou uma sociedade patriarcal. Olha algo interessante aí dentro. Me digam vocês o que vocês acham. Por favor, não se esqueçam de curtir, comentar sobre o vídeo e, se possível, dê um feedback. Eu sei que a imagem sim está horrível, porque eu tô gravando à noite e a luz aqui, mesmo tendo luz, não está favorecendo a imagem. Mas eu garanto que eu vou sempre trazer um conteúdo bacana para vocês. Um beijo e tchau.